Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. Meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Késia, nós vamos falar a respeito de um tema da qual eu e você estamos nesse momento, que são os ciclos da vida. Falar de ciclos da vida é falar assim que somos seres que já passou por algumas fases, que estamos agora vivendo uma fase específica e que viveremos outras. E todas essas fases, elas fazem parte da vida. Todas as informações que eu trouxe hoje foram retiradas da Organização Mundial da Saúde. Então, muitas vezes a gente costuma valorizar mais uma fase da vida do que outra fase. E todas elas são importantes, gente. Para a gente chegar na adolescência, a gente passou pela infância. Para ter passado da infância, a gente foi bebê. Para ser bebê, em algum momento, a gente foi um feto. Então, não existe fase da vida mais importante do que a outra. Todas são importantes e cada uma delas tem características. Desde características com o nosso corpo, com as nossas emoções, com o nosso comportamento, né? E muitas vezes a sociedade costuma valorizar mais uma fase do que outra. Mas está mais do que na hora da gente ter mudanças políticas, porque tudo é política, viu, gente? Mudanças políticas e a gente pensar em como as cidades estão recebendo as pessoas em diferentes fases. Por exemplo, você que é mãe ou que é pai, hoje você acha que a nossa cidade tem creches boas, tem creches o suficiente para deixar as crianças nessa primeira infância? Tem parques, locais de lazer suficientes para essa fase tão importante que é a primeira infância? Então, o porquê também é político? Porque a política é que faz essas questões que são importantes para as pessoas, tá? E a gente falar nessas questões são questões também econômicas. Porque aí os pais e mães trabalhando com tranquilidade vão saber que seu filho, que sua filha está sendo bem cuidado. A gente que quer envelhecer com saúde, será que a cidade comporta os idosos da forma respeitosa, segura que deveria comportar? O envelhecimento também é uma parte da vida, é uma fase da vida. E então, como é que as cidades estão fazendo isso, né? Então, falar de ciclos da vida é falar em uma questão biológica, uma questão natural, mas também uma questão social, também uma questão comportamental. Então, segundo a OMS, a gente vai refletir alguns desses ciclos hoje, tá? Então, começo com vocês com essa frase de Fernando Sabino, escritor brasileiro maravilhoso, tem livros maravilhosos, e ele escreveu o próprio epitáfio dele, que é aquela frasezinha que as pessoas podem colocar no túmulo de outras, quando as pessoas morrem. Ele, em vida, ele escreveu esse epitáfio e pediu para os filhos dele que quando ele morresse, estivesse escrita essa frase na lápide dele. Aí ele diz o seguinte, nessa frase: aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Quem conhece assim a escrita dele, quem conhece a escrita de Fernando Sabino, sabe que ele está se referindo isso por conta da forma com que ele gostaria de ser lembrado. Então, a forma que ele gostaria de ser lembrado é de uma pessoa que nasceu já bem madura, nasceu já adulta e que ao longo do tempo ele foi cuidando de si, cuidando da sua infância, foi rejuvenescendo. Então, falar disso é pensar que todos os seres vivos, não só nós humanos, viu, gente? Todos os seres, todo mundo que nasceu, passam por diferentes etapas de desenvolvimento. Não apenas a gente, mas também os animais, né? Qualquer animal nasceu bem, seja uma ave que em algum momento foi um ovo, até que aquele ovo eclodiu e a ave nasceu feinha, sem pena, e foi crescendo as penas e foi ficando bem bonita e chegou uma hora que ela saiu para voar. Nós também, que a gente às vezes pensa nessa etapa de desenvolvimento somente para nós, humanos, ou só para os mamíferos, já que a gente tem muito hábito, né, de criar gatos, cachorros, e aí vê o desenvolvimento daquele animal. Mas todos os animais, todos os seres vivos
passam por essas diferentes etapas de desenvolvimento. Hoje a gente vai se ater ao desenvolvimento humano, tá? Vamos pensar no nosso desenvolvimento da nossa espécie, ser humano. Então vamos lá, vamos ver o que a Organização Mundial da Saúde fala da primeira infância, que é enquanto recém-nascido até os 3 anos de idade. Então veja, uma coisa bem importante para se falar nos recém-nascidos é falar nas mães. Para esse recém-nascido poder nascer com saúde, é bem importante ter um sistema de saúde em que dê garantias de um bom pré-natal para as mães. Vai ser importante não apenas para a vida, para a saúde dessa criança, mas também para a vida e para a saúde da mulher, né? Então, se a gente quer crianças saudáveis, a gente tem que cuidar das mães primeiro. Então, esse acompanhamento materno, assim que a criança nascer, de forma humana, de forma respeitosa para com ela e para com a mãe, o aleitamento materno, que leva a uma série de anticorpos, que vai ser fundamental para a saúde dessa criança, né? E como eu citei antes também, pensar nessa primeira fase, que é uma fase fundamental de cuidados, uma fase fundamental de desenvolvimento, em que essa criança seja sempre bem cuidada. E o que ocorre em uma cidade como a nossa, um país como o nosso, é que muitas vezes as mães, para poder voltar ao trabalho, que é uma questão econômica, né, não têm com quem deixar adequadamente seu filho ou filha. Então, o ideal, como já se tem a exemplo de muitos outros países, é ter locais adequados, com pessoas, com profissionais adequados, com um ambiente seguro, para que essa criança possa se desenvolver nesse momento tão importante que é a primeira infância. Se você e eu estamos hoje aqui adultos, com saúde, com força, estudando, trabalhando, vivendo nossa vida, é porque a gente teve nesse momento quem cuidasse da gente. Porque nós somos uma espécie, a espécie humana é uma espécie muito dependente. Um recém-nascido, se não tiver quem cuide, ele vai morrer, né? Se não tiver quem alimente, ele vai morrer. Porque a nossa espécie, ela é essa espécie dependente. Não é como, por exemplo, os peixes que mal eclodem, assim que o ovo eclode e estoura, ele sai e vive sua vida. Nós não, né? Então, por isso que é bem importante esses cuidados na primeira infância. Então, um outro ciclo bem importante é a segunda infância, que vai dos 3 aos 11 anos de idade. Então, essa fase bem importante na formação da personalidade. Em questão de políticas públicas, é fundamental pensar em boas escolas, vacinação, nesses cuidados que essa criança vai ter para chegar até a adolescência. Então, é um momento assim, bem importante desses aprendizados. Quem convive com uma criança sabe bem que é um comportamento bem diferente uma criança de 7 anos para uma de 9. Quando a gente está adulto, né, depois dos 30, 2 anos de idade não faz diferença, mas na infância faz. Então, bem importante é a gente cuidar cada vez melhor de nossas crianças, com ambientes seguros, estímulos pedagógicos, cuidados de saúde, de alimentação, por uma questão mesmo de cérebro, né? A criança que não tem uma alimentação adequada, com os nutrientes adequados nessa idade, vai ter uma série de deficiências na sua alimentação, no seu cérebro, que vai demorar anos, às vezes, a poder corrigir. E às vezes nem é possível corrigir, tá, gente? Então, uma outra fase é a adolescência, né? E ela vai dos 12, há organizações que dizem 18, outras dizem 20 anos. Então, ela é fortemente moldada pela mudança hormonal, né? A adolescente se incomoda, a maioria, muito com a pele, né? Como é que fica? Perder aquela pele linda da infância e essas mudanças de hormônios, vem lá, ó. Essa pele cheia de hormônios, vejam só. E nas meninas se caracteriza também com a menarca, que é a primeira menstruação. E aí vai preparar o corpo dessa menina, que ao longo dos anos vai ter esse desenvolvimento a virar uma mulher, para ela poder, em algum momento, caso ela queira ou possa, ser mãe também, né? Então, é uma fase bem importante desse desenvolvimento, é a adolescência.
E faz parte desse momento, entrando da adolescência para a idade adulta, a sexualidade, tá? Então, a gente tem que pensar cada vez mais o respeito às escolhas, quando o assunto é sexualidade. Se a pessoa escolhe com quem ela vai se relacionar, tá? Dito isso, estou falando também consentimento, da gente se relacionar com quem a gente e a outra pessoa consentir. Naturalidade, gente. Sexualidade é algo natural, é um ciclo da vida, faz parte, né? Ter cuidados contraceptivos quando se começarem as relações sexuais para evitar gravidez indesejada e também evitar infecções sexuais, que antes a gente chamava de DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Mas não tem só doenças, tem infecções também que são sexualmente transmissíveis. Então, falar de temas como esse é falar cada vez mais de uma educação em que se caem esses tabus, de que as pessoas se apaixonam ou têm interesse sexual por quem elas têm. Não importa se essa pessoa é do mesmo gênero que você. Dito isso, estou falando das relações homoafetivas. Ou se a pessoa escolhe alguém de sexo oposto, com as relações heterossexuais, tá, gente? Então, a sexualidade ela é natural. O que é mais importante, volto a lembrar, é a pensar em consentimento, tá? Então, inclusive é ilegal falar em uma pessoa que é adulta se relacionar, por exemplo, com um adolescente. Porque um adolescente não pode responder legalmente com um adulto, tá? E aí chegamos à idade adulta, que é uma das fases que mais duram. E algumas características dela é a gente começar a tocar nossas vidas com escolhas, com independência financeira, com momentos também, gente, de lazer, tá? A vida não é só trabalho, mas a gente pensa também em lazer, em prazer, em descanso, em viver essa vida tão preciosa que nós temos, né? E chegamos a essa fase que muitas vezes é tão relegada, que é o envelhecimento. E já bem dizia assim o meu avô, que quem não quer envelhecer, morre. Então, assim, é bem natural, viu, gente? Esse é um ciclo da qual faz parte, tá? Ele tem suas questões biológicas, como eu falei na adolescência, tem essa primeira menstruação, que é a menarca. E aí, no envelhecimento, as mulheres vão se deparar com a menopausa, né? Que vão ter essa ausência da menstruação e dos hormônios relativos. Mas os homens também têm essa queda hormonal da testosterona, que é com a andropausa, e ela é pouco falada. Mas os homens também passam por esse período. Porque, assim como na adolescência a gente teve esse boom de hormônios, que a gente vai envelhecendo, os hormônios eles vão tendo uma queda, é o oposto. Então é bem importante a gente pensar nesse envelhecimento ativo, esse envelhecimento sadio, um envelhecimento em que as cidades, em que os locais vão estar prontos para receber as pessoas. Então pensar em ciclos da vida é pensar que a morte também faz parte da vida, viu, gente? Então a gente também tem que tratar esse tema, o tema da morte, com a naturalidade ao qual ele exige. Nós chegamos a esse planeta em um dado período, e em algum período nós vamos deixar esse planeta. Então, nesse período que é a nossa vida, do que é que a gente está fazendo dela? Como é que a gente pode estar cada vez mais se estimulando? A gente está sendo... ter boas memórias, deixar boas memórias, deixar contribuições para o nosso planeta. Porque, como citei antes, são ciclos, né? São ciclos naturais, né? E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Em cada fase de sua vida, até esse momento, o que você lembra como algo marcante. Vocês podem fazer um trabalho, fazer uma linha do tempo, usar complemento em língua portuguesa, como criar um livro, por exemplo, em de você construir coletivamente. Na sua infância, você lembra, você sabe de algo que para você foi marcante? E na adolescência, o que teve algo que você nunca esqueceu? Pode até ser bobagem para outra pessoa, mas foi importante na sua vida. Vamos falar então em fases de vida e unir com a língua portuguesa, fazendo essa produção, pensar no que teve de tão importante, tratar até esse gênero que é a autobiografia, né? Deixo para vocês, continuem se cuidando, até a nossa próxima aula.